O que estamos vivenciando nos mercados hoje foi provocado pela pandemia ou já era inevitável? Vamos, assim, especificamente do que está acontecendo agora, foi amplificado pela pandemia por conta das respostas dos governos. Eu, em palestras recentes, eu tenho dito como, assim, dando um zoom out, colocando em perspectiva a economia global nos últimos anos, desde a grande crise financeira, o que a gente teve foi um ciclo de expansão, recuperação da economia, ciclo de expansão. E em 2019 já havia vários sinais que indicavam um esgotamento desse ciclo de expansão econômica, especialmente da economia americana. Então era natural, havia uma expectativa já relativamente alta de uma recessão, talvez 2020 ou 2021. Só que chegou a pandemia e ela precipitou essa recessão, porque foi um choque brutal que eu não preciso chover numa molhada. Porém, os bancos centrais, eles injetaram muita liquidez junto com os governos. Esse foi o problema, porque foi estímulo monetário e fiscal. E aí, esse grande combustível que desarranjou por completo a economia global, gerou um monte de excessos, gargalos, aí depois veio o choque do petróleo, guerra da Ucrânia e tudo mais que vocês sabem. Então, quando a gente olha numa perspectiva assim de longo prazo, a economia estava se esgotando, o mercado já ia, o bull market de 10 anos estava chegando ao fim, e aí o Fed, chegou a pandemia, o Fed e outros bancos centrais se desesperaram e jogaram assim liquidez para postergar o fim da festa, mas de uma forma, na minha avaliação, irresponsável, porque foi excessiva. E o resultado, os efeitos dessas políticas extraordinárias, nós estamos ainda colhendo. Então, sim, o que acontece agora, em parte, é o que foi provocado pela pandemia, não pela pandemia em si, mas pelas respostas dos governos por conta da pandemia. Então, essa é a situação atual. Não era inevitável. Essa inflação desse tamanho não era inevitável. Esses choques bancários dessa maneira também não eram inevitáveis. O Bitcoin se caiu, mas se recuperou muito rapidamente. Seria uma fuga dos bancos em busca de proteção? Importante falar sobre isso. Até foi um dos temas da nossa live na semana anterior no Follow the Money, nossa transmissão ao vivo. Quem não faz parte, Follow the Money, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Pois bem, essa alta recente tem dois componentes, eu diria. Um é claramente identificável, a queda de juro real. O que houve na volatilidade das taxas de juros, até, vamos olhar aqui no dia de hoje, ó, título de 10 anos do governo americano, hoje caindo mais 4,5%, lá em 13% a 41%. É um patamar, vamos colocar no último ano, ó, é uma queda muito relevante. Então, essa queda aqui ajudou tanto o ouro, aqui vamos lá, Gold onça Troy, quase $2.000 onça Troy, patamar que não chega lá desde abril do ano passado, então quase um ano. E o BTC também, chegou a $27.000 no dia de hoje. Então isso é tanto resultado desta queda da taxa de juros nominal e real, quanto possivelmente de uma percepção de que é um ativo que pode ser um refúgio de segurança. Aí eu falo essa minha segunda afirmação ou explicação da alta do Bitcoin com menos convicção, porque dados os eventos recentes também com o mundo de cripto, eu não consigo acreditar que a convicção que eu tenho nesse ativo e na tese dele, o restante do mercado como um todo tem. Não ainda. Essa convicção, para mim, ela está se formando ao longo do tempo, mas demora tempo. Então eu diria que a causa principal dessa alta no momento é mais a queda de juro real e não tanto o Bitcoin como refúgio de segurança. Mas isso vai catapultando ele para ser cada vez mais percebido como um ativo de segurança, mas ainda não é. Não por todo mundo.